vida deve ser o Espírito Santo de Deus. Então, quando você toma suas decisões, quando você faz suas escolhas, quando você vê qualquer coisa, quem que te influencia? Você é influenciado pelo quê? Vamos colocar aqui, nas suas decisões e nas suas escolhas. Elas são baseadas em quê? Elas são baseadas em quem? Quando você vai fazer uma escolha, quando você vai tomar uma decisão na sua vida, você consulta quem? Você olha pelos seus olhos, eu acho que é bom, parece bom. Eu estou com a vontade de fazer aquilo, isso é pela sua carne. Pode ser por espíritos malignos, pode ser influenciado pelo mundo. Agora, pelo Espírito Santo, tem a maneira dele influenciar você. O Espírito Santo, a principal maneira do Espírito Santo te influenciar é através da palavra, é através de princípios. Então, quando você vai tomar uma decisão, quando você vai fazer uma escolha, qual você pede ajuda para o Espírito Santo? Senhor, me ajuda a tomar uma decisão correta. Senhor, o que eu vou fazer, o que eu quero fazer, vai ferir algum princípio da tua palavra? Então aí você está sendo influenciado pelo Espírito. Mas quando você não consulta, quando você não busca direção, você está influenciado por alguma das outras três coisas. Então, na nossa vida, nós devemos ser influenciados pelo Espírito Santo em tudo. E eu quero falar aqui de pelo menos 20 áreas na sua vida, no mínimo aqui 20 áreas na sua vida, que você precisa ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Então, hoje eu quero começar falando sobre a influência do Espírito Santo na sua comunhão com Deus. Olha só. Você e eu, nós sabemos muito pouco a respeito de Deus. Sim ou não? Quem aqui sabe tudo de Deus? Ninguém. Eu e você, nós sabemos muito pouco sobre Deus, por quê? Porque Deus, ele não pode ser visto. Ninguém pode chegar ali e falar assim, eu vi Deus ali na esquina ali, ó. Você acredita? Eu fui lá na casa do irmão e Deus não estava lá, rapaz. Acabei encontrando com ele. Não tem como. Embora, o que acontece? Tudo que nos rodeia mostra que ele existe, sim ou não? Você olha a sua volta, você olha a natureza, você olha o céu, você olha os animais, você olha as flores, você olha a beleza da pessoa, você olha a tudo que existe, você fala, mano, Deus é bom, Deus existe, Deus fez todas as coisas, Deus criou todas as coisas. Então, embora tudo mostre que Deus existe, mas não, assim a gente ainda não vê Ele. Não tem como a gente olhar para Ele e olhar e falar assim, eu conheço Deus totalmente. A Bíblia diz que Deus é tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, Deus é um ser tão especial, que a Bíblia diz que nós vamos passar a eternidade para conhecer um pouquinho de Deus. Olha só. Então, agora, como é que nós podemos conhecer a Deus? Através do Espírito Santo. Quando eu sou e me deixo ser influenciado pelo Espírito Santo, o meu Deus é aprofundado. Quando eu busco deixar o Espírito Santo influenciar a minha vida, ele se encarrega de fazer com que nós conheçamos mais a Deus. É Ele quem vai nos aproximar. Então, a chave do nosso conhecimento de Deus é nós nos aproximarmos do Espírito Santo. Quanto mais nós nos deixarmos ser influenciados pelo Espírito Santo, mais nós vamos conhecer a Deus. Por exemplo, você quer conhecer de química, o que você vai fazer? Você vai procurar um cara que ensina a matéria de química. Por quê? Porque ele conhece. Você quer saber de psicologia? Você vai procurar um professor um psicólogo, um professor de psicologia. Você quer saber de física? Então,
Você quer saber de química, de física, de psicologia? Você não vai procurar o Espírito Santo, certo? Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma aula de química agora aqui. Não, já tem quem dá aula de química para você. Um químico, um psicólogo, um professor de física. Mas no conhecimento de Deus, você não vai procurar um químico para ensinar você quem é Deus. Você não vai procurar um professor de matemática para, não, pela matemática aqui, vamos fazer os cálculos aqui para descobrir quem é Deus. Não. Quem que você tem que procurar? O Espírito Santo. Então, você deve usar isso, esse raciocínio. Então, para mim conhecer a Deus, eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Você não pode saber nada sobre Deus se ele não te ajudar. E tem muita gente, olha aqui para mim, e tem muita gente que ele não busca a ajuda do Espírito Santo para aumentar o seu conhecimento de Deus. E aí o que acontece? Ele fica dentro da igreja, vivendo de religião. Então o que você deve fazer? Para começar, você deve começar a pedir a ajuda do Espírito Santo para aumentar o seu conhecimento da pessoa de Deus. Você deve orar e pedir para Ele, Senhor, me influencia. Eu quero conhecer mais a Deus. Então, se você não pedir a influência do Espírito Santo, olha aqui para mim, você não vai entender quase nada do que a Bíblia fala, do que a Bíblia ensina. Sem a influência do Espírito Santo, você não vai entender nada. Olha só, um dia, Jesus chegou nos discípulos e falou para eles assim, quem os homens dizem que eu sou? E aí, Pedro virou para Jesus e falou assim, alguém virou para Jesus e disse, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é a encarnação de não sei o que lá. Aí Jesus virou para Pedro e falou, e você? Quem que você acha que eu sou? Pedro virou para Jesus e falou o quê? Você é o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí o que Jesus disse para Pedro? Jesus virou para Pedro e falou para Pedro, olha, Pedro, você matou na mosca, cara. Mas olha só, o que você falou agora não foi carne nem sangue que te revelou, cara. Quem te falou sobre isso foi o Espírito Santo. Você só sabe quem eu sou porque o Espírito Santo é que revelou para você. Então olha só, Pedro, Jesus começou a ter o quê? Um relacionamento mais íntimo com Pedro. Por quê? Porque Pedro teve revelação do Espírito Santo de quem era Deus. Sabe por que nós temos que ter? Por que nós temos que ter essa revelação do Espírito Santo de quem é Deus? Porque senão você nunca vai valorizar Deus. Porque senão você sempre vai colocar Deus num nível abaixo do que Ele é. Porque senão você não vai compreender, porque quando você tem um entendimento de quem é Deus, você toma muito cuidado no seu relacionamento com Ele. Tem gente que não está nem aí, tem gente que ele dá na telha, ele vai lá e peca, ele não está nem aí, ele faz aquilo que dá na teia dele, ele não está nem aí. Por quê? Porque ele não conhece Deus. Quando você conhece Deus, você tem temor do Senhor. Eu não vou fazer isso porque isso aqui fere o Espírito Santo, isso aqui fere a Deus. Deus me livre de eu fazer isso. Mas tem gente que não tem. Ele vai lá, faz do jeito que ele acha, do jeito que está. Então você olha assim determinadas atitudes, você fala, esse aí não conhece a Deus. Você já viu pessoas assim? Ele está fazendo isso, mas ele não conhece quem é Deus. Se ele soubesse quem é Deus, ele não faria isso. Por exemplo, nossos filhos, irmãos, eu conheço um monte de pastores. Eu conheço muitos pastores. E tem pastores que os filhos deles estão na igreja desde criança. Eu conheço pastores e filhos de pastores que conviveram comigo desde criança.
E nós dentro da igreja, e nós não ia na igreja só de quarta e domingo, não. Naquela época nós ia praticamente todo dia na igreja, era terça, quinta, sábado, domingo, terça, quinta, sábado, domingo. E nós crescemos dentro da igreja, ouvindo a palavra, e nós crescemos dentro da igreja orando, nós crescemos dentro da igreja vendo Deus fazendo milagres, nós crescemos dentro da igreja vendo o Espírito Santo batizando, expulsando demônio saindo, paralítico andando. Quando atingiu a idade de maturidade, 18 anos, os caras não quiseram, muitos dos filhos de pastores que eu conheci não quiseram mais saber de igreja. Não quiseram mais saber de igreja. Por quê? Cresceu dentro da igreja, vendo milagre, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, demônios saindo. Mas olha só, mas eles não tiveram, embora ouviram a palavra, estavam dentro da igreja, mas não tiveram a revelação de quem é Deus. De quem é Deus. Por isso que para os nossos filhos, além da gente ensinar a palavra de Deus, nós temos que orar para que eles tenham uma revelação do Espírito Santo, sejam influenciados pelo Espírito Santo, para eles saberem quem é Deus. Pode ser que você conheça pessoas que estejam dentro da igreja, ou que já estiveram dentro da igreja, mas vivem numa vida de pecado. Por quê? Porque elas ainda não sabem quem é Deus. Tem uma visão, tem um conhecimento natural de Deus, mas não um conhecimento espiritual, conhecimento que vem do Espírito Santo. Então, quando nós temos a influência do Espírito Santo, para sabermos quem é Deus, para conhecermos quem é Deus, isso suaviza o coração. Isso traz direção de Deus para as nossas vidas. Quando nós oramos pedindo para o Espírito Santo que Ele nos influencie no conhecimento de Deus, Ele vai nos influenciar. Quando você ora pedindo para o Espírito Santo que o Espírito Santo influencie seus filhos no conhecimento de Deus, Ele vai influenciar. Ele vai agir. Então, o seu conhecimento pessoal de Deus e o nível de revelação que você tem sobre o ministério depende inteiramente do que o Espírito Santo ajuda você a entender. Eu posso aqui, irmãos, falar com você a vida inteira, mas se você não se deixar influenciar pelo Espírito Santo, vai continuar sendo a mesma pessoa. Você não vai entender quem é Deus. Se você não desejar ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus, não adianta você fazer curso, não adianta você vir aqui, não adianta eu discipular você, não adianta. Isso é uma decisão sua, é um desejo seu, porque o Espírito Santo, ele vai ajudar aqueles que desejam. O Espírito Santo, ele vai ajudar aqueles que querem ser influenciados. O Espírito Santo, ele é um cavalheiro. Ele não chega metendo o pé e falando, não, agora vem cá, seu desgramado, agora eu vou te ensinar. Não, ele não faz isso. Você está pecando, você está fazendo tudo errado, agora eu vou catar sua cabeça aqui, vou socar aqui, vou fazer. Não, o Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo, ele espera você chamar, vem. Senhor, me ensina. Senhor, eu quero conhecer mais a Deus, do seu Espírito Santo. Me ajuda no meu conhecimento, Senhor. Aumenta o meu conhecimento do Senhor, eu quero mais. E aí ele vem. Quando você deseja, ele vem. Mas se você está satisfeito, se do jeito que está, está bom, para ele também está bom. Para ele também está bom. Se você não quer ser influenciado por ele, ele também não vai chegar. Ele vai, de vez em quando, ele vai falar no seu coração, o negócio está feio aí, filho, você precisa melhorar. Você precisa melhorar. Mas ele fica batendo na porta do seu coração. Mas ele não entra se você não deixar. Ele não vai te influenciar se você não abrir o seu coração. Se você não pedir. O que ele fala? Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, aquele que bater, a porta vai se abrir. Então é você. Então, em toda a Bíblia, a palavra é clara. Em toda a Bíblia, você vai ver que o Espírito Santo é quem nos leva a conhecer mais
a entender mais de Deus e a conhecer a palavra da verdade. Então, como que o Espírito Santo influencia o nosso conhecimento de Deus? Primeiro, as direções do Espírito Santo nos levam para a verdade. Olha só, sobre a influência do Espírito Santo, você é levado às verdades e às realidades quando você lê a Bíblia. Olha o que diz lá em João, capítulo 16, versículo 13. Pensou que eu não ia ler a Bíblia hoje, né? João 16, 13. Olha o que diz aí. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Então, olha só, o Espírito Santo, ele vai nos guiar a toda a verdade. Ele vai trazer a verdade dentro de nós. Ele vai mostrar o que é certo e o que é errado. Então, olha só, quando você está sob a influência do Espírito Santo, você pode ter certeza. Ele vai mostrar as coisas para você. Ele vai mostrar para você se o que eu estou falando aqui em cima é verdade ou é mentira. Quando você ouvir alguém falar da palavra, alguém falar alguma coisa, você vai ter convicção. Não, isso aqui, isso aqui é veneno. Não, isso aqui é o Espírito Santo. Não, isso aqui é verdade. Por quê? Porque há uma convicção dentro de você que te leva à verdade, que te abre os seus olhos, te faz enxergar. Segundo, os lembretes do Espírito Santo. Quando você está sob a influência do Espírito Santo, você vai ser constantemente lembrado sobre as coisas que Jesus disse. Olha que coisa poderosa, irmãos. Primeiro, o Espírito Santo te direciona e te leva à verdade. Segundo, o Espírito Santo vai trazer lembranças na sua mente do que Jesus disse. Então, quando você vai fazer alguma coisa, vai tomar uma decisão, aí você vai ver, o Espírito Santo vai falar no seu coração. Lembra que a palavra diz isso, 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 isso. A palavra diz isso. Então, então eu não posso ir por esse caminho. O Espírito Santo faz você lembrar na hora. A palavra de Deus diz que isso aqui é errado. Como que você sabe disso? Não, porque alguma coisa me lembrou agora. Nossa, nessa situação aqui eu me lembrei que a Bíblia diz sobre isso. Quem que é? É o Espírito Santo influenciando você. Então ele vai fazer você lembrar. Ele vai trazer lembretes dentro de você. Quando você é influenciado pelo Espírito Santo, ele vai sempre fazer você lembrar da palavra. Olha o que diz lá em João 14, 26. Olha o que diz aí. Olha um pouquinho para trás, 14, 26. Olha aí. Contudo, o conselheiro. O que é um conselheiro? Aquele que dá conselho. Aquele que ajuda você. Faz isso aí não. Não vai por esse caminho não. Não toma essa decisão não. Ele te dá conselho. Olha só. Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. Olha só, ele vai ensinar a você a verdade e fará que se lembre de tudo o que ele disse. Por isso que você tem que estar influenciado pelo Espírito Santo. Porque ele vai te lembrar. Ele vai te lembrar. Por isso que você não vai estar sozinho. Olha para o seu irmão e fala, você nunca vai estar sozinho. Quando você se deixar influenciar pelo Espírito Santo, você nunca vai estar sozinho. Terceiro, o Espírito Santo, ele vai trazer ensinamentos diretos para você. Como assim? Quando você está sob a influência do Espírito Santo, você vai receber um ensino. Olha só que coisa poderosa. Você vai receber um ensino de muitas coisas diretamente pelo Espírito Santo. Tem muitas coisas que não sou eu, que sou o seu pastor, que vai ensinar para você. Tem muitas coisas que você vai saber, por quê? Porque o Espírito Santo te ensinou. Porque o Espírito Santo mostrou para você, te falou, olha filho, é assim, Aí você, meu Deus, eu não sabia disso.
Meu Deus! Aí você vem, ô pastor, é assim, 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 assim mesmo? Aí eu vou falar, nossa. Vou falar para você, mas quem te falou? Você vai falar, o Espírito Santo. O Espírito Santo que me ensinou. Então tem coisas que não sou eu que vou te ensinar. Tem coisas que quem vai te ensinar é o Espírito Santo de Deus. Olha o que diz lá, em 1 João, capítulo 2, versículo 27. Olha o que a palavra de Deus diz aí. 1 João, capítulo 2, versículo 27. Olha o que diz aí. Quanto a vocês, a unção, que é o poder do Espírito Santo, que receberam dele, permanece em vocês. E não precisa que ninguém os ensine. Essa unção é verdadeira, não falsa. Ela os ensina a respeito de todas as coisas, como ele os ensinou. Permaneçam nele. Olha só. Eu estou aqui nesse púlpito hoje ensinando você, porque eu fui ensinado pelo Espírito Santo. O que eu estou falando aqui para você é o que o Espírito Santo mandou entregar para você nessa noite. Então, olha só, tem muitas coisas que o Espírito Santo vai ensinar você. Não vai precisar ninguém te ensinar, ele vai te ensinar. Então, olha só, mas o que tem que acontecer? Você tem que ser influenciado por ele. Olha o que ele está falando ali no final. Permaneçam nele. Deixe o Espírito Santo te influenciar. A unção ali que ele está falando, olha, a unção que vocês receberam dele, é você ser cheio. É você se encher do Espírito Santo. É você aceitar a influência dele. Então tem coisas que o Espírito Santo quer ensinar para você. Olha para o seu irmão e fala para ele. Tem coisas que o Espírito Santo quer ensinar exclusivamente para você. Quarto, os conhecimentos do Espírito Santo. Olha só que coisa poderosa. Quando você está sobre as doces influências do Espírito Santo, você tem um conhecimento de muitas coisas. Uau! O Senhor vai te levar você a entender muitas coisas que você não entende. Tem muitas decisões que nós tomamos aqui na igreja que às vezes os irmãos ficam aí encucados. Por que o pastor está fazendo isso? Por que o pastor está falando isso? Por que tomou essa decisão? Por que tomou essa atitude? Muitas vezes influenciados pelas direções do Espírito Santo. O Espírito Santo é que guia. O Espírito Santo é que dirige. Então eu não consigo, irmãos, olha aqui para mim. Eu não consigo enxergar o amanhã. Eu nem sei o que vai acontecer comigo amanhã. Mas o Espírito Santo sabe. E ele quer fazer. Eu não sei o que vai acontecer comigo o ano que vem, mas o Espírito Santo sabe. Então ele conhece todas as coisas. Ele vai na nossa frente. Ele vai. E se você se colocar sob a influência dele, ele conhece todos os caminhos que você deve e que você pode andar. E ele vai fazendo o quê? Vai trazendo luz, vai trazendo direções para você. Vai abrindo portas, vai fechando portas. Vai quebrando cadeias, vai quebrando correntes, vai quebrando amarras. Por isso que você tem que estar sabendo. Quando você se coloca debaixo da influência do Espírito Santo, ele vai trazer conhecimento para você. Olha o que diz lá em 1 João 2,20. Volta aí um pouquinho aí no versículo 20. Olha o que ele diz aí. Olha aí. Você, porém, tem a unção que procede do santo. E todos vocês têm o quê? Conhecimento. Olha só, continua aí. Olha aí no outro versículo. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Olha no Salmo 103, versículo 7. Olha só um exemplo para você. Salmo 103, versículo 7. Olha o que diz lá. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e seus feitos aos israelitas. Olha só, a Bíblia está falando que Deus mostrou para Moisés o que ele iria fazer. Olha só, e mostrou os seus feitos para o povo de Israel.
E ele continua mostrando a mesma coisa hoje para nós. Se nós nos deixarmos viver debaixo da influência do Espírito Santo, ele vai mostrar os caminhos dele para a gente, para você. Você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Outra coisa, os ministros de Deus, presta atenção, guiados pelo Espírito Santo. Olha só, quando você está debaixo da influência do Espírito Santo, você aceita mensagens de ungidos de Deus. Você aceita mensagem de apóstolos, de profetas, de mestres, que Deus tem colocado na sua vida. Deus vai usar homens de Deus para falar com você. Quando você é influenciado pelo Espírito Santo, você vai dar ouvidos ao que eu estou falando para você aqui nessa noite. Quando você se deixa influenciar pelo Espírito Santo, você ouve o seu pastor, você ouve o seu líder, você ouve o profeta, e você sabe quando o profeta é de Deus, quando não é. Então você dá ouvidos. Mesmo que você não entenda, mas você dá ouvidos. Por quê? Porque você sabe que aquela pessoa é influenciada pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, dura coisa e difícil coisa é para um pastor, quando você fala algo dirigido pelo Espírito Santo para a pessoa e a pessoa não te dá ouvidos. É muito triste. Quando você fala algo que Deus está mandando falar, quando você está ensinando algo que é direção do Espírito Santo e a pessoa não te dá ouvidos. É difícil. Mas quem se deixa influenciar pelo Espírito Santo, ele está sempre disposto a ouvir Deus falar. Ele está sempre disposto a ouvir uma direção de Deus. Olha o que diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios 4, 11 e 12. Olha o que diz aí. Ele quem? Espírito Santo. Designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para quê? Com o fim de preparar os santos. Quem são os santos? Para nós. Para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja o quê? Edificado. Então olha só, você está vendo? Deus levantou pastores, apóstolos, profetas, mestres e evangelistas para que você fosse edificado. Então, isso é importantíssimo. Muitas vezes, o conhecimento de Deus, das coisas de Deus, vai vir através dos líderes que Deus levanta na igreja. Você tem que dar crédito para isso. Outra coisa, a comunhão com o Espírito Santo vai te levar você a conhecer mais a Deus. Quando você está sob a influência do Espírito Santo e em constante comunhão com Ele, Ele vai ensinar e vai lhe influenciar a você conhecer mais a Deus. Olha o que diz lá em 2 Coríntios 13, 13. 2 Coríntios 13, 13. Olha o que diz aí. Todos os santos... Não, 2 Coríntios 13, 13. Está em outro... Tá bom. Todos os santos enviam saudação. Na minha versão está assim. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. A comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós. Então, olha só, quando nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, Ele nos leva a toda a verdade e Ele nos leva a conhecer mais a Deus. Eu pergunto para você nessa noite, quantos aqui querem conhecer mais a Deus? Quantos aqui querem nesse ano de 2000, está acabando já o ano de 2025, nós estamos entrando no ano de 2026, quantos aqui querem aumentar o seu conhecimento de Deus? Então você tem que se deixar se influenciar pelo Espírito Santo. A partir de hoje comece a pedir para Ele.
Comece a pedir para que Ele traga a revelação para você de quem é Deus. Para que Ele traga a revelação para você, para que você possa ampliar o seu entendimento, mas não um entendimento natural, mas no seu espírito, para que você, dentro do seu espírito, tenha convicção de quem é Deus. Por que nós temos hoje em dia muitos crentes desviados? Eu fico morrendo de dó de quem é desviado. Já conversei com muito crente desviado. Por que as pessoas se desviam dos caminhos do Senhor? Porque elas não tiveram revelação no seu espírito de quem é Deus. Por que muitas vezes você pensa em desistir? Porque você ainda não teve revelação no seu espírito de quem é Deus. Por que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de abandonar pecados? Porque ela ainda não teve revelação no seu espírito de quem é Deus. Porque quando você conhecer Deus, quando você receber revelação do Espírito Santo, de quem é Deus, você nunca vai abandonar Deus. Você nunca vai querer desistir. Você nunca vai querer parar. Pode ser a luta maior que você vai enfrentar, pode estar caindo o mundo na sua cabeça. Você nunca vai desistir de Deus. Você nunca vai se afastar de Deus. Você vai querer Deus em todo tempo. Mas pastor, o cara está numa miséria. Mas ele está ali servindo a Deus. Por quê? Porque ele não está buscando a Deus para ficar rico. Ele está buscando a Deus porque ele sabe quem Deus é. Mas o cara está passando por um problema muito difícil, uma dificuldade. Mas ele conhece a Deus, ele sabe quem Deus é. Mas eu, no lugar dessa pessoa, eu não queria estar na pele dessa pessoa. Mas ela não abandona Deus, por quê? Porque ela sabe quem Deus é. Não é pelo que você vê, não é pelo que você recebe. Presta atenção. Quando você se deixar influenciar pelo Espírito Santo, a sua convicção de quem é Deus é tão forte que não é por aquilo que Ele pode te dar, não é aquilo que Ele vai fazer na sua vida, não é por aquilo que você espera, mas é porque eu conheço. Eu sei quem Ele é. Então nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a tribulação, nem a angústia, nem os prazeres, nem nada pode me afastar do amor de Jesus. E isso você só adquire através da influência do Espírito Santo na sua vida. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Põe essa música, Renato, para nós. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. E nessa noite eu quero começar quero terminar perguntando para você. Já teve irmão que olhou de cara feia para mim. Começar, pastor. Olharam no relógio. Teve irmão que olhou o relógio ali, ó. Opa, aí, quantos minutos faltam? Tô brincando, irmão. Não vou começar não, já vou terminar, tá bom? Eu vou terminar mais cedo ainda para você não ficar reclamando. Vai dar tempo de você ver os gols do Fantástico, fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu quero perguntar para você nessa noite. Quem, dentro dessa igreja, vai se deixar ser influenciado pelo Espírito Santo a partir de hoje, para que Ele possa mostrar para você quem é Deus? Então feche seus olhos. Você pode começar a fazer essa oração agora. Você pode começar a pedir para Ele agora, nessa noite. Senhor, influencia, Espírito Santo, no meu conhecimento de Deus. Você reconheça que você precisa. Senhor, eu preciso da Tua influência. Eu preciso mais do Senhor. Não importa a circunstância. Começa a orar. Ele sempre será Deus. Minha fé não
está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. Não canta não, é pra você orar agora. Seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é.